O mundo está mudando a uma velocidade impressionante. Não estamos apenas nos aproximando de uma guerra regional, mas também do desaparecimento de grandes peões até 2027. O Irã já resolveu de vez a batalha pelo Estreito de Hormuz. E Donald Trump está vivendo uma crise existencial após as ameaças iranianas, que incluíam a abertura de frentes de combate nunca vistas na história. Das táticas militares secretas do Irã ao escândalo de recorrer a feiticeiros para espionar líderes de outros países. Temos detalhes muito importantes hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito global entre o Irã e a coalizão Epstein. O presidente americano Trump, como era esperado, decidiu adiar o ataque militar ao Irã e adiar o retorno à guerra novamente, que estava previsto para ser iniciado por ele. E que isso será por 2 ou 3 dias. Mas o estranho e novo desta vez é que Trump escolheu um motivo diferente. Desta vez, ele não disse como de costume. Como era de costume, que ele adiou a ação militar para dar espaço à diplomacia ou para iniciar conversas com o Irã ou algo do tipo. Mas desta vez, não, de jeito nenhum. Trump disse que o motivo do adiamento é que há países na região como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Foram eles que pediram cautela para não agir com pressa e adiar o retorno à guerra, porque disseram que um acordo com o Irã talvez esteja próximo. Assim, a verdade é que os países do Golfo não querem voltar à guerra. Isso é um fato, porque eles sabem o que pode acontecer com eles se voltarem, se houver uma nova guerra. Ao mesmo tempo, como já expliquei antes, até mesmo os Estados Unidos e Trump também não quer voltar à guerra. Ele não é capaz de iniciar essa aventura que pode levar a resultados catastróficos para ele. E quanto à coalizão Epstein em geral, o importante é que Trump talvez tenha encontrado outro motivo desta vez para anunciar, porque foi isso que o fez hesitar em tomar a decisão de voltar à guerra. Mas na verdade a questão é o Irã. O Irã não pretende de forma alguma recuar ou abrir mão dessas demandas legítimas, não pretende de forma alguma aceitar essas exigências que Trump está fazendo. Porque essas exigências tocam em questões relacionadas à existência do regime iraniano, relacionadas à sobrevivência desse regime iraniano. Portanto, o Irã de forma alguma pode fazer concessões hoje, sendo que travou uma guerra e saiu dela vitorioso. Ou seja, se fosse para fazer concessões, teria feito antes do início dessa guerra e não agora, depois. Depois de ter alcançado essas vitórias em todos os níveis, depois de ter oferecido centenas ou milhares de mártires liderados pelo líder supremo Ali Khamenei, é que o Irã talvez tenha trazido outras ameaças novas desta vez. Porque o porta-voz oficial do exército iraniano disse claramente: se a guerra voltar novamente, o exército iraniano abrirá novas frentes de combate. E disse que isso será feito com métodos e meios de pressão novos. O que significa que o Irã, durante todo esse período de trégua que vivemos, talvez tenha desenvolvido novas táticas e meios que podem surpreender os inimigos. Hoje também houve uma declaração de uma fonte militar iraniana, e essa declaração foi para a mídia russa. O que foi dito? Ele disse que há novas táticas prontas caso a guerra recomece, e afirmou que essas táticas foram desenvolvidas com base na doutrina defensiva e ofensiva do exército iraniano. Ele disse que o Irã está pronto em termos de armamento e capacidades defensivas em quase tudo e que não há absolutamente nenhum problema desse lado, ou seja, do lado do armamento, do exército e assim por diante.
O general iraniano Ali Abd Abdallah, comandante do quartel-general Katan al-Anbiya, também fez um alerta direcionado aos Estados Unidos e seus aliados. Esse alerta veio como um aviso para não cometer outro erro estratégico ou outro erro de cálculo, como aconteceu nesta guerra. Exatamente. Houve um grande erro de cálculo. Eles achavam que o Irã iria colapsar em poucos dias, achavam que o Irã iria se render quando o líder supremo Ali Khamenei fosse assassinado. Então houve um erro de avaliação. E isso foi um erro estratégico muito grave, pelo qual hoje os Estados Unidos, os países da região e Trump estão pagando o preço. O general iraniano alertou os Estados Unidos e os demais países da aliança Epstein para não repetirem o mesmo erro. Ele disse que eles devem saber que o exército iraniano hoje está mais preparado e mais forte do que nunca, e que qualquer ataque ao Irã novamente receberá uma resposta rápida, forte e decisiva. Os americanos realmente testaram isso, ou seja, durante 40 dias desta guerra, testaram a força, a resistência e a coragem do exército iraniano. Mas o general iraniano desta vez disse que essa resposta será muito maior do que foi antes. E essas ameaças são reais, ou seja, nós acreditamos nelas hoje, devido ao que acompanhamos durante nossa observação desta guerra. O Irã sempre, durante toda essa guerra, durante todo esse conflito, quando ameaçava e prometia, realmente cumpria, realmente executava essa ameaça e essa advertência. Então, está claro que isso, é claro, é o que faz com que Trump hoje esteja irritado, incapaz de tomar a decisão de voltar à guerra, apesar de toda essa pressão exercida sobre ele por Netanyahu e pela aliança Epstein. A administração americana não tem planos com uma taxa de sucesso muito alta, ou seja, eles querem uma operação rápida para resolver tudo, e essa operação rápida é impossível, não é viável. Hoje, contra o Irã, porque há uma resposta iraniana decisiva, ninguém pode determinar até onde essa resposta pode chegar. Existe o princípio de olho por olho, existem essas ameaças iranianas fortes sobre as quais falamos hoje e também falamos sobre elas no episódio de ontem. Voltar à guerra não será um passeio, será um novo choque para os Estados Unidos e para a economia global e também para um grupo de países da região que podem até desaparecer do mapa. Hoje, dizem no Irã que começaram a pensar seriamente em anexar e incorporar os Emirados Árabes ao território saudita, para que os Emirados se tornem a região 14, de acordo com a divisão administrativa da Arábia Saudita. Ou seja, eles estão enviando mensagens, uma mensagem de ameaça e uma mensagem de tranquilização. Uma mensagem de ameaça para a coalizão de Epstein em geral e uma mensagem de tranquilização para a Arábia Saudita, que a eliminação desses pequenos estados não será feita pelo controle do Irã sobre eles, mas apenas pela derrubada desses regimes. Depois disso, deixá-las para a Arábia Saudita para que esses territórios sejam reincorporados ao país. Os Estados Unidos agora, de fato, não podem voltar à guerra novamente, porque é uma guerra sem nenhum benefício e porque seria mais um erro de cálculo. Talvez o Irã aproveite isso novamente para mudar a situação na região. Se a mudança que o Irã está impondo agora diz respeito apenas ao Estreito de Hormuz, então essa mudança também incluirá os pequenos estados da região, ou seja, apagando esses pequenos estados do mapa. Prestem bastante atenção. Quanto mais nos aproximamos do ano de 2027, mais as coisas ficam complicadas no Oriente Médio, nesse conflito. Hoje, o Irã está totalmente determinado a mudar a situação no Estreito de Hormuz. O presidente da Comissão de Segurança Nacional no parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, disse que a questão do Estreito de Hormuz já está decidida, tornou-se iraniano, está sob controle do Irã, está sob administração do Irã. E disse que será uma fonte permanente de renda para o Irã e para o povo iraniano. E que o Irã defenderá essa nova situação com toda a força que tiver, com toda a determinação, e que nunca terá piedade para alcançar isso.
Então, isso significa que o Irã está totalmente determinado a isso e está avançando, seja com o parlamento, seja com os países da região, está caminhando nessa direção. Mas os Estados Unidos e países da região rejeitam essa mudança, então a situação está complicada. Hoje, os dias passam rápido. Faltam apenas cerca de 6 meses para o início do novo ano de 2027. Prestem bastante atenção que já se passaram cerca de 3 meses desse conflito. Ou seja, desde o início dessa guerra, passou como um raio. As tensões continuam. Entre uma proposta e outra, há dias e semanas, os dias estão passando rapidamente. E isso também para não esquecermos que haverá as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que serão cerca de um mês antes do início de 2027, ou seja, há coisas que talvez estejam sendo preparadas para essa data, a data do desaparecimento, e o desaparecimento não será apenas dessa entidade, mas talvez antes disso desapareçam os peões dessa entidade. Primeiro, o que aconteceu em Gaza é realmente algo inimaginável, ou seja, com certeza coisas grandiosas estão sendo preparadas agora em apoio aos mártires de Gaza. Estamos testemunhando grandes transformações em todos os níveis. Com certeza, o mundo vai presenciar grandes acontecimentos, será no ano de 2027, no ano de 2028 e no ano de 2030. E a propósito disso, só como uma informação que todos devem saber, para que todos entendam que a Aliança Epstein é uma aliança global que inclui muitos países. Ou seja, essa transformação é uma transformação mundial. Talvez todos, claro, já saibam sobre o caso de corrupção em que ele se envolveu. O ex-chefe do gabinete do presidente ucraniano Zelensky, Andriy Yermak, que foi demitido em novembro passado, está agora detido na Ucrânia, tendo sido preso por acusações de corrupção. Essa pessoa, que era a mão direita de Zelensky, a surpresa ou o grande escândalo que só foi revelado na semana passada, durante as sessões do julgamento e a investigação dele, foi revelado outro grande escândalo, e esse escândalo se espalhou amplamente. Então ficou claro, caros espectadores, que essa pessoa, a mão direita de Zelensky, recorria à feitiçaria e à magia para espionar líderes de outros países e os rivais políticos de Zelensky em todos os assuntos do Estado e em todas as questões políticas internas e externas. Então ficou claro, quer dizer, durante a investigação com ele, ficou evidente que ele trazia grandes feiticeiros de Israel, da Geórgia e da América Latina, e se envolvia com eles em rituais de magia e feitiçaria, como queimar incenso, coletar água de cadáveres, fabricar bonecos, enterrar fotos de pessoas em cemitérios e assim por diante. Até mesmo para usar demônios em trabalhos de espionagem contra líderes de países e adversários políticos, e assim por diante, como descobrir planos, futuras nomeações, e isso para que ele pudesse repassar para Zelensky. Por exemplo, houve uma mensagem que circulou amplamente que Yermak enviou para um dos feiticeiros. O que ele dizia nela? Ele diz... Quer dizer, ele está disposto a fazer qualquer coisa. O importante é que esse feiticeiro o ajude, porque há adversários que querem tomar o poder. Há outras mensagens em que ele pede aos feiticeiros encantamentos para que ele possa recitá-los para a pessoa em questão, exatamente quando a encontrar. Ele basicamente consultava os feiticeiros sobre quase tudo. Mas é claro, o feiticeiro nunca tem sucesso em seus efeitos. No final, ele foi preso, foi interrogado, tudo foi revelado. Ou seja, essa ação não adiantou nada. Por exemplo, ele não conseguiu saber que seria preso em breve para fugir, se preparar ou preparar seu amuleto. Talvez ele tenha desejado que esse cenário tivesse limites, e assim por diante. Isso também nos lembra até mesmo do líder da resistência em Gaza, Yahya al-Sinwar. Quando eles falharam miseravelmente, os maiores magos do mundo falharam em descobrir onde ele estava. Tentaram repetidas vezes, sem sucesso, mesmo ele não estando escondido nesses túneis e tudo mais, até que foi assassinado apenas por acaso. E no final, o que encontraram com ele? Encontraram um livro de invocações? Então alguns acham que esses líderes e figuras políticas acham que eles são inteligentes,
cultos e práticos e que não acreditam em superstições, em feitiçaria, magia e coisas assim. Mas agora as coisas estão sendo reveladas publicamente, começando pela ilha de Epstein, até esse grande escândalo na Ucrânia. O que está oculto é ainda maior. O mundo está passando por grandes transformações em todos os níveis, inclusive nesse aspecto. Então hoje, para não sair do tema, o dossiê do Oriente Médio está ficando mais complicado a cada dia e Trump está vivendo uma enrascada de verdade. A agência de notícias Reuters disse, citando autoridades iranianas, que o Irã e a sobrevivência do regime iraniano se baseiam em 3 pilares dos quais o Irã jamais abrirá mão. 3 pilares. Eles disseram o programa nuclear iraniano, o programa de mísseis iraniano e, por fim, o Estreito de Hormuz. Ela disse que se um desses pilares cair, o Irã cairá. Por isso, o país está firme e resistente e nunca abrirá mão desses pilares. Ou seja, não importa o que aconteça, o conflito agora está se tornando mais complicado. A cada dia que passa, fica ainda mais complexo. E, consequentemente, isso nos aproxima do mês de novembro para as próximas eleições americanas e depois disso nos aproxima do ano de 2027. O que exatamente vai acontecer? Como as coisas vão se desenvolver? Como será exatamente o cenário do colapso? Ninguém pode prever isso exatamente. Vamos ver, vamos acompanhar os acontecimentos episódio por episódio, dia após dia. Inscrevam-se, curtam e que a paz e misericórdia de Deus estejam com vocês. Até a próxima!